Estamos de volta e boa noite para si que só agora nos acompanha. O ponto de vista de hoje debate sobre a inclusão das pessoas com deficiência e conta com a participação da Teresa Mascarenhas, presidente da Carinhar, e Isabel Muniz, presidente da Colmeia. Vamos retomar o nosso debate. Isabel estava a falar sobre a inclusão a nível do sistema educativo, que disse que ainda as políticas públicas estão aquém. Teresa, como é que analisa a questão da inclusão a nível do sistema educativo? Conforme dizia a minha colega, ainda está aquém do desejado, e a inclusão tem 3 pilares importantes, que são os 3 ministérios, que é o Ministério da Educação, o Ministério da Família e o Ministério da Saúde. Portanto, estas 3 instituições devem trabalhar em sintonia e em concertação, porque as pessoas ou as crianças com deficiência precisam de respostas transversais. E para a inclusão das crianças com deficiência no sistema regular de ensino, requer que estas 3 instituições trabalhem em conjunto. Por exemplo, uma criança que vai para a escola precisa de reabilitação. Uma criança que vai para a escola precisa do suporte social caso a família tenha algumas dificuldades econômicas. E a educação em si tem de preparar, não só formar os professores, mas também a sala de aula tem de ser adaptada. Os currículos têm de serem adaptados também, porque cada caso é um caso e cada caso requer uma resposta especializada. Porque muitas das vezes fala-se que todas as crianças devem ir para a escola. E agora perguntamos, as escolas estão preparadas para receber estas crianças? Por exemplo, uma criança que utiliza a fralda, há condições nas escolas para fazer mudas de fraldas para essas crianças? E os professores têm manuais, têm materiais pedagógicos adaptados para trabalhar com estas crianças? Ou estes professores preparem os materiais adequados para estas crianças? Portanto, a inclusão exige esforço, exige adaptação, exige alguns recursos. Não é só colocar a criança na sala de aula, porque colocar a criança na sala de aula fala-se da integração. Todas as crianças estão integradas no mesmo sítio. Falar da inclusão é totalmente diferente. É tratar a criança sem deficiência com equidade. Quer dizer que as crianças com deficiência, dentro das suas limitações, os seus materiais também devem ser adaptados. Se estão a trabalhar, por exemplo, matemática, não se utiliza da mesma forma, a metodologia do ensino não é a mesma com uma criança dita normal. Portanto, cada caso é um caso, cada caso requer uma resposta específica. Portanto, nesse sentido, acho que nesta área da inclusão, a parte da educação é aquela que está mais fragilizada, porque na maioria das crianças com deficiência estão fora do sistema de ensino. Aquelas que estão no sistema de ensino, muitas das vezes ficam de lado nas salas de aula porque não têm aquele acompanhamento devido. Há outros casos em que os pais acompanham os filhos nas salas de aulas, temos conhecimento desses casos, então são situações que merecem ser vistas e resolvidas, não é? É isso mesmo, porque, por além disso, às vezes, por exemplo, crianças com paralisia cerebral, poucas crianças com paralisia cerebral está no sistema do ensino, vai para a escola. Porque às vezes
os professores dizem: nós não temos condições para cuidar, não temos um professor de apoio ou um técnico de apoio para reforçar, porque o professor tem uma turma grande, com muitos alunos, e as crianças com deficiência exigem uma atenção, exigem um reforço mais adequado, que nem sempre o professor está em condições de atender a necessidade daquela criança. Eu acho que se na verdade queremos cumprir o ODS para que de facto 2030 ninguém fique de fora, principalmente a nível da educação, e eu acho que temos de acelerar um pouco o nosso sistema do ensino. Isabel, que perspectivas lança sobre essa questão? Faço também palavras da minha colega em relação à especificidade das respostas dentro da sala de aula, que exige. Eu falei há bocado que o professor tem todo aluno dentro da sala de aula, são alunos com ou sem deficiência. De facto, não podemos, no patamar que nós estamos neste momento, por exemplo, uma mãe frequentar sala juntamente com o filho, estar dentro da sala de aula. Tem que ser criadas condições para que o aluno com deficiência esteja na sala de aula e esteja, de facto, a acompanhar o conteúdo que é dado dentro da sala de aula. Também preparar a questão do meio de apoio, certo? Mas nós só teremos essas respostas a partir do momento que essas áreas transversais, de facto, que a minha colega referiu aqui, que tem a ver com a área da saúde, da educação, da proteção social, trabalhar de mãos dadas, não é? Porque a transversalidade, de facto, das respostas exigem que essas áreas articulem, trabalhem, não é? Para que, de facto, trabalhemos a deficiência e as respostas por faixa etária, conforme a necessidade, de facto, que nós temos. Porquê? Porque nós devemos trabalhar a fase da intervenção precoce, a fase da adolescência e jovem com a formação profissional de uma forma adequada. As terapias devem ser comparticipadas, mais especialistas nessas áreas contratadas no sistema, tanto na educação, da saúde e na proteção social, e ter essa resposta a todos os níveis, não é? Desde a fase da criança até a formação universitária, conjuntamente com as outras áreas, nomeadamente, por exemplo, com relação ao emprego e ao emprego protegido ou apoiado, como nós queremos chamar essas questões. Ok. Vamos fazer mais uma curta pausa. Saímos agora para mais um intervalo e a seguir vamos retomar a nossa discussão sobre a inclusão das pessoas com deficiência aqui em Cabo Verde.